Shalom. Boker Tov, ainda são 11h22 da manhã, então Boker Tov a todos. Eu ia gravar essa madrugada, mas quando deu 5h30, quase 6 horas da manhã, eu já estava hipersonado e não ia dar certo. Então eu preferi dormir e gravar agora, né? Não será a sequência, né, da apostila que nós estamos estudando, né, sobre sinais do tempo e tudo, porque nosso pai me fez escrever sobre outro assunto. Um assunto que implica muito, né? Um assunto que é, vamos dizer assim, vital, né, para aqueles que querem realmente viver aquilo que Yahu manda. Nós sabemos que nós temos que ser chamados, temos que ser escolhidos, e então nós passamos a receber o arrependimento, temos que nos arrepender, passamos a ter a fé, e aí então nosso Pai nos envia o seu Espírito e nós vamos aos poucos aprendendo a caminhar pela estrada estreita. E não tem como você fazer isso, né, se você serve a dois senhores, como o próprio Mashiach disse, né? Muita gente pode dizer, não, mas eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso... Sim, mas não necessariamente você precisa servir a dois senhores. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você tiver que fazer, servindo apenas a Yahu. Existem chamados e chamados. Existem chamados para pessoas que é para se dedicar a alimentar o povo. Nesse caso, realmente você não conseguiria unir as coisas. Ou seja, trabalhar o dia inteiro e achar que você ia chegar na sua casa e que depois do jantar você ia ter pique para escrever, para gravar, para fazer tudo o que tem que ser feito. Mas isso são para aqueles que são enviados para ensinar o povo. Sabe, essa coisa de pessoas dizerem eu não sei qual é o meu dom ainda, isso é cristianismo, né? Isso é pentecostalismo. Isso é ego. Porque é interessante, porque nós vemos que as pessoas saem de Bavel. As pessoas saem das igrejas que elas frequentavam, sair de Bavel é muito mais do que isso, né? Mas elas prosseguem naquela mesma vidinha. Elas prosseguem querendo os melhores lugares, né, como dizia o Mashiach, né, nos banquetes, se vestem, se falam, gritam nas praças, né? Continuam sendo os mesmos mundanos. E o pior, eu acho que eu prefiro um mundano, porque pelo menos ele é autêntico, do que pessoas assim. Então hoje nós vamos falar sobre um problema muito grande, né, que existe, que atrapalha e que pode ser que faça com que a pessoa nem sequer seja chamada ou nem sequer seja eleita, ou, em outras palavras, não receba a herança nem a vida eterna, né, que é o ego. Eu já falei muito sobre ego. E eu posso dizer que eu entendo de ego, porque eu fui muito egoísta. Eu fui muito egocêntrico na minha vida. O pai me dobrou. Tem gente que acha que eu ainda continuo sendo. Eles não sabem diferenciar ego, né, de autoridade. Então, nosso estudo hoje vai ser baseado nisso. O nome que eu dei foi o madeiro e o ego. Ok? Vamos então fazer uma oração pedindo ajuda do Santo Espírito e Santidade de Yahu, né?
Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por estar vivo, agradeço a Ti por tudo que tem feito de bom por nós, agradeço a Ti, Pai, por me dar sempre essa sensação de paz, essa sensação de alegria, de felicidade, mesmo nos momentos mais dolorosos, mesmo nos momentos mais aflitivos, pois sei que esse é o caminho, né? Porque nós teremos que passar por muitas barreiras e para passar por essas barreiras nós não poderemos estar com medo, nós não poderemos estar sendo tímidos, nós não poderemos estar sendo covardes, né? Nós teremos que ser muito corajosos, porque a luta não será fácil. Eu agradeço a Ti, Pai, por me dar a oportunidade de estar aqui novamente falando e por me dar a oportunidade de poder ensinar ao Teu povo. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o madeiro e o ego. No momento em que eu colocar no ar esse estudo, né, vocês vão já estar também recebendo a apostila, ok? Ele vai ser feito em 2 vezes. Essa é a parte 1, tá bom? Então, o madeiro e o ego. Eu vou iniciar lendo em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que nos diz o seguinte: Então disse Yahushua aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Antes, né, de começarmos a desenvolver o tema desse verso, que é o verso-chave desse meu estudo, vamos comentar os termos, né, do que disse o Mashiach. Primeiro ele diz assim: se alguém. Observe, o dever imposto é para todos os que foram chamados por Yahu e eleitos, né? Deixa eu botar aqui. E eleitos por Yahushua HaMashiach, que devem se unir aos seguidores do Mashiach e se alistar sobre a sua bandeira. Quando eu digo se unir e se alistar sobre sua bandeira, eu quero dizer seguir o seu exemplo, ok? Aí logo em seguida ele diz assim: se alguém quer. Então observe, o livro, né, segundo Mateus escreveu, embora ele tenha sido escrito na língua hebraica, mesmo nas traduções para o grego, é um texto muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade da pessoa, mas o pleno propósito de coração, uma resolução determinada pelo Espírito de Santidade de Yahu em cada membro que comporá o Yashuru de Yahu. Depois o Mashiach diz: vir após mim. Vir após como servo. E como servo, temos que ser sujeitos ao mestre, assim como um estudante ao seu professor, um soldado ao seu capitão, e assim por diante. Aí ele diz: negue. No grego significa negar totalmente. Não é negar, então eu não vou mais assistir futebol e continua fazendo tudo o que você fazia. Não, esse negue significa negar tudo, totalmente, tá? Negar a si mesmo, né? Ou seja, a sua natureza pecaminosa e corrompida. Aí o Mashiach diz: e tome, né? Assim, com todas as letras, ele diz: e tome. Veja, não é tomar passivamente, né? Sofra um suporte, mas assuma voluntariamente, entendeu? Adotar ativamente aquilo que está fazendo. Viver aquilo. Aí ele diz: o seu madeiro. Observe, o madeiro é desprezado pelo mundo, odiado pela carne.
mas que é a marca distintiva de um discípulo verdadeiro. O que seria o madeiro? É como quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu deixo-vos minha paz. Ele está falando dos percalços da vida, ele está falando dos problemas que surgirão na vida de cada pessoa. Então é o seu madeiro. Ele diz: pegue o seu madeiro, então tome o seu madeiro e me siga, né? No siga-me, né? Seria o quê? Viver como Hamashia viveu. Porque na verdade nós somos servos de Yahu. Mas Hamashia, como homem, ele é o nosso exemplo. Então nós temos que viver da forma que ele viveu, para a glória de Yahu. Se nós formos observar, né, o contexto imediato a esse texto, né, aí a coisa fica mais solene e impressionante. Hamashia, Yahushua, tinha acabado de anunciar aos seus emissários, pela primeira vez, né, a aproximação da sua morte de humilhação. Isso no versículo 21, mesmo capítulo, né? Nós estamos no capítulo 16 de Matitiahu, né? Então no capítulo 21 nós vemos o seguinte: desde então começou Yahushua a mostrar aos seus emissários que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. É interessante, né, que ele falava sobre isso com os seus emissários, e Kefas, né, Kefa, Pedro, ele se assustou e disse: tem compaixão de ti, Machia. Isso no versículo 22. Ou seja, isso demonstrou e expressou a política da mente carnal, né? Porque o caminho do mundo é a procura para si mesmo, é a defesa de si mesmo. Então, tenha compaixão de ti é a soma da filosofia mundana. Mas a doutrina do Mashiach não é salva-te a ti mesmo. Inclusive ele diz que é impossível alguém se salvar, né? Mas a doutrina do Mashiach é sacrifica a ti mesmo. E Yahushua discerniu no conselho de Kefa, Pedro, né, uma tentação de Satanás. No versículo 23 nós lemos ele assim, falando o seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Kefa: para trás de mim, Satã, que me serves de escândalo. Por que não compreendes as coisas que são de Yahu, mas só as coisas que são dos homens? E imediatamente rejeitou a ideia, né? Então, vamos voltar um pouquinho para Kefa, Pedro, né? Ele disse assim: não somente deve o Mashiach subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar o seu madeiro. Esse deve é tão imperativo num caso como no outro. Mediatoriamente, o madeiro do Mashiach permanece sozinho, mas experiencialmente ele é compartilhado por todos que entrarão na vida. Eu pus um subtópico aqui que diz o seguinte: o que é um discípulo verdadeiro? Observe, é alguém, será que é alguém que sustenta a membresia em alguma congregação terrena? Bom, todas são terrenas, né? Claro que não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Também não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. O que então, né, é um discípulo verdadeiro? Meus irmãos, ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu o chamado de Yahu e a eleição de Yahushua para servir ao povo de Yahu.
Ele é alguém que toma o jugo do Mashiach sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Não vão interpretar isso aqui, sabe, como se o Mashiach fosse efeminado. Como nós dissemos no estudo Quem são os Mansos da Terra, se ainda não leram ou não viram o vídeo, vejam e descubram o que é ser manso da terra. Então, essa pessoa, ele é alguém que foi chamado, eleito, recebeu a adoção de filho e faz parte do Yashuru da promessa. Entendem? Porque Shaul disse, não basta ser Yashurum, tem que ser Yashurum da promessa. Ele tem que ter comunhão de que forma com o Pai? Em sua obediência e no sofrimento que pode passar agora. Em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não há tal coisa como pertencer ao Yashuru de Yahu e viver para agradar a si mesmo. Não cometa, sabe, engano nesse ponto. Nós lemos em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, o seguinte: e qualquer que não levar o seu madeiro, né? O seu madeiro e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso foi dito por Hamashiach. E novamente ele declarou: mas aquele, ou seja, aquele que ao invés de negar a si mesmo, né, que me negar diante dos homens, observe que ele fala diante dos homens, não para os homens. Ou seja, negar o Mashiach diante dos homens é você ter uma conduta, um caminhar que não está de acordo com o nosso exemplo, que é Yahushua. E ele termina dizendo: eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Matitiahu, Mateus 10, 33. Então, a vida do servo começa com um ato de autorrenúncia e é continuada pela automortificação. O Ravino Shaul escreve, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, algo bastante interessante, algo que é muito verdadeiro, né? Ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Percebem? Parece simples. E é simples. Quando nós temos o alicerce do Pai, por intermédio do seu Espírito, por detrás de nós, agindo por nós. Agora, quem quer fazer isso porque acha que é escolhido, porque acha que pode, nunca vai conseguir. Percebe? Nunca vai conseguir, porque, como o Mashiach mesmo disse, ao homem isso é impossível. Mas prossigamos. A primeira pergunta, né? Vejam só, para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Quando o Shaul, né, estava indo para prender, né, cristãos e tal, no caminho de Damasco, quando Yahushua o apreendeu, né, ou falou com ele, né, a primeira pergunta de Shaul não foi quem és, não foi o que queres, não foi ter medo, não foi perguntar o que ele iria dar para ele, né? Não, a primeira pergunta de Shaul foi: Senhor, que queres que eu faça? Então, a vida do discípulo é comparada com uma corrida. E o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Isso nós encontramos em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe a carreira que nós seguimos, ou seja, a função que nós temos, o tipo de trabalho que nós fazemos, não somos nós que escolhemos. Ele diz aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, cujo pecado, o maior pecado, é o amor por si próprio, o desejo e a determinação de ter as coisas de acordo com o nosso próprio caminho. Yeshayahu, Isaías, no capítulo 53, versículo 6, ele diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahu fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o grande alvo, o fim e tarefa posta diante do discípulo é imitar os passos de Yahushua, seguir o exemplo que ele nos deixou. Quer ver? Vamos ver o que Kefa, depois de já estar aprendendo do Espírito de Santidade e tudo mais, o que na sua primeira carta, o que ele nos deixa, ele diz assim: porque para isso ser chamados, pois também Yahushua padeceu por nós, derramando seu sangue pela renovação da aliança, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. Percebem? E observem, o Mashiach, ele teve uma vida onde ele não agradou a si mesmo. Shaul novamente diz uma coisa importante, em Romanos 15, 3. Ele diz assim: porque também Yahushua não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E, meus irmãos, entendam que há muita dificuldade no caminho, obstáculos na estrada. Mas o principal obstáculo sempre será e sempre foi o seu ego. Portanto, ele deve ser negado. Eu diria que esse é o primeiro passo que nós temos que começar a praticar, que nós temos que começar a dar, para se seguir e para receber a sabedoria que do alto vem. Eu conversando ontem com o Felipe, ele me falou uma frase que eu até perguntei, posso usar? Ele falou, pode sim, não é minha não. Olha só, é uma frase do Bob Marley, aquele músico de reggae. Ele diz o seguinte: toda necessidade tem um ego para alimentar. Eu vou repetir. Toda necessidade tem um ego para alimentar. Olha a profundidade disso. Então, o que significa para um homem negar a si mesmo totalmente? Primeiramente, isso significa a completa repudiação de sua própria vontade e bondade. Porque as pessoas têm mania de achar que é bonzinho. Sabe? A pessoa é um mundano. E de repente diz, não, porque eu fiz, porque eu... Sabe? Significa cessar de descansar sobre qualquer obra que nós possamos fazer. Para nos recomendar a Yahu. Significa uma aceitação sem reservas do veredito de Hu, que todas as nossas justiças, nossas melhores performances, as melhores coisas que nós possamos fazer, são como trapo de imundícia perante Yahu. Isso nós lemos em Yeshayahu, Isaías 64, 6.
Foi nesse ponto que Ashuru, tanto do sul como do norte, falhou. Quer ver? Vamos ler aqui Romanos 10:3. Shaul diz o seguinte: porquanto não conhecendo a justiça de Yahu e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Yahu. Percebe? Agora, olhe em contraste com a declaração de Shaul. E seja achado nele, em Yahu, não tendo justiça própria. Então, para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria sabedoria. É claro que o Pai usa o intelecto das pessoas, mas não mais da forma que nós usávamos nosso intelecto quando mundanos. Ninguém pode entrar no reino de Yahu a menos que tenha se tornado como uma criança, assim disse Yahushua em Matitiahu, Mateus 18:3. As palavras dele foram: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerem como meninos, de modo algum entrareis no reino de Yahu. E ainda temos o que disse o profeta Isaías, né, em Yeshayahu, no capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E é interessante que Shaul toca nesse assunto também. Em Romanos 1:22, ele diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que nós temos visto? Quando o Espírito de Santidade aplica seu poder numa vida, é para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahu, e levando cativo todo entendimento e obediência de Mashiach. Levando cativo todo entendimento à obediência do Mashiach não significa que o Mashiach é o nosso Deus. Significa levando cativo no sentido de nunca nos esquecermos do exemplo que ele é. Isso que Shaul fala está em 2 Coríntios 10:5. Então, o modo sábio, para todo discípulo verdadeiro adotar é este: não te estribes no teu próprio entendimento, que é encontrado em Mishnah, Provérbios 3:5. Bom, essa é uma introdução. Eu tenho a segunda parte, mas eu creio que seja muito claro, se não descer do salto, vai cair dele. Eu sei que isso é difícil. Por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito de Santidade. Nós não estamos brincando. Tem muita gente que muitas vezes frequenta igrejas, frequenta religiões, como que um desencargo de consciência perante aquilo que ele acha que é Deus. Mas na realidade, ele não passa por transformação, ele não assume um novo modo de viver, ele não obedece a Torá, ele não conhece a Yahu. E tudo isso porque, na verdade, ele não foi chamado e escolhido. Ele se ofereceu em busca da herança. Ou seja, como eu disse no começo desse estudo,
Nós nunca podemos servir a Yahu pensando no nosso próprio proveito. Não existe proveito. Existe ensinamento, existe muita chicotada nas costas, ou como diz o Arthur, muita chinelada, e existe nós caminharmos dentro daquilo que nos é dado ver. Pensem nisso. Eu desejo a todos um ótimo dia, eu desejo a todos que tenham a paz e a Yahushua HaMashiach sobre si. Espero que reflitam nesse estudo, assim como nos demais, né? Já são mais de 700 vídeos, fora as apostilas, etc, etc. E é tudo gratuito, está tudo na mão de vocês. Se alguém disser que não teve condições, ou que não teve como, ou que não teve acesso naquele dia, o pai vai rir da cara dele. Porque se só eu e minha esposa temos esse material, imagina juntando com o material de todos os outros que são também pessoas escolhidas para passarem a verdade àqueles que irão ser salvos. Então não tem desculpa. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu me despeço. Peço que orem por nós, que nós estamos numa fase de mutação, e para que tudo dê certo. E assim que eu mudar, vocês vão saber do que se trata. Então, beijo na testa e no coração. Shalom, shalom. Fui.